O calote imobiliário chinês gera alerta no mercado financeiro, já que o setor responde por 25% do PIB do país. Se você bota o seu dinheiro num banco chinês, a média de retorno de uma espécie de CDB no Brasil é 1,5%. A construção civil representa quase um quarto de toda a produção do PIB chinês. O mercado imobiliário chinês, um importante motor econômico para o mundo, começa a enfrentar dificuldades e preocupa o mundo com obras paradas e possíveis calotes que vão surgir por aí. Neste vídeo nós vamos explorar algumas visões do mercado sobre como isso pode impactar o mundo e a visão de especialistas, se isso pode colapsar ou gerar uma crise global ou não, e se isso pode chegar aqui até nós no Brasil. Na China, a construção civil não é apenas uma indústria, mas sim um símbolo da transformação que levou o país a ser a segunda maior economia no mundo. No entanto, nos últimos anos, o governo chinês vem implementando medidas para evitar as escaladas de preço que começam a ficar exorbitantes dentro do mercado chinês. Isso, somado ao excesso de oferta e à dificuldade das construtoras de entregar os projetos, vem colocando o mercado imobiliário em uma crise nunca vivida no país. Essa crise no mercado imobiliário chinês vem deixando muitos investidores preocupados, pois a construção civil representa quase um quarto de toda a produção do PIB chinês. Como resultado, a desaceleração da China começa a prejudicar não só apenas o país, mas toda a economia global. A construtora Evergrande, uma das maiores e mais importantes construtoras da China, protocolou agora no dia 17 de agosto em Nova York, nos Estados Unidos, um pedido de proteção contra a falência. Isso tem chamado a atenção e preocupado os investidores sobre um possível efeito cascata que possa estar surgindo no país, pois a China vem enfrentando um crescimento lento e um mercado imobiliário vagaroso. Mas uma construtora, a Caltrain Garden, também vem enfrentando dificuldades em pagar as suas dívidas. E esses são apenas alguns exemplos das construtoras que vêm enfrentando dificuldade no país e que pode gerar um grande colapso no mercado chinês. A crise imobiliária do mercado chinês também vem gerando preocupações no mercado brasileiro. Embora o Brasil esteja geograficamente distante da China, as suas duas economias são parcialmente interligadas. Eventos significativos na economia chinesa podem sim gerar um impacto interno aqui no nosso país. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo, como minério de ferro, soja e petróleo. E a China, por sua vez, é um dos maiores importadores desse produto, o que pode afetar, sim, negativamente a balança comercial entre os dois países e também impactar a nossa indústria interna. Os investimentos estrangeiros chineses. Os investidores estrangeiros, incluindo os investidores chineses, têm sido importantes para a evolução do mercado imobiliário aqui no nosso país. Se a China enfrentar uma crise financeira, os investidores chineses podem parar de investir aqui no Brasil, o que tornará os recursos cada vez mais escassos aqui no nosso país, reduzindo os investimentos internos e gerando um enfraquecimento do mercado imobiliário brasileiro. Um outro impacto é no câmbio. A desvalorização da moeda chinesa yuan em resposta ao enfraquecimento da economia chinesa pode afetar as taxas de câmbio globais. Isso pode impactar a taxa de câmbio real, tornando as exportações brasileiras muito mais caras e, portanto, prejudicando o volume de exportações para a China. Outro fator importante com essa crise é a confiança do investidor. Eventos econômicos globais, como está acontecendo aí na China, pode abalar a confiança de investidores em mercados emergentes, como é o caso aqui do Brasil, causando assim uma volatilidade nos mercados financeiros locais e uma consequente frenagem da nossa economia interna. É importante notar que a magnitude do impacto da China no nosso país depende do tamanho dessa crise lá fora. Além disso, as políticas e medidas tomadas pelo governo brasileiro, apesar de tudo que a gente está falando aqui, é importante destacar que o governo chinês não está deixando passar isso por debaixo dos panos, não. Recentemente, as autoridades anunciaram uma flexibilização das hipotecas para apoiar o mercado imobiliário. Isso inclui permitir membros das famílias que não possuem imóveis na cidade possam se candidatar a créditos para financiar as suas próprias casas. No entanto, os especialistas estão duvidosos se essas medidas serão suficientes para estabilizar a economia chinesa e o mercado imobiliário. Afinal, o setor imobiliário é apenas um pedaço do quebra-cabeça de toda essa crise econômica que está sendo desenhada no mercado chinês. Sobre as previsões, enquanto alguns sugerem que essa crise não irá impactar o mundo de forma nenhuma, outros apontam que há um desalinhamento entre a expectativa de crescimento e a realidade do país. E por isso, muitos fundos de investimentos
estrangeiros têm se desfeito das ações de empresas chinesas e saído do país. Na outra ponta, alguns especialistas apontam que esse movimento não afetou de forma nenhuma o mercado chinês, muito menos os bancos que mostraram estabilidade total. No entanto, outros especialistas apontam que apesar desta debandada toda, os bancos chineses estão sólidos e não apresentam nenhum tipo de variação que possa prejudicar o mercado chinês, igual aconteceu nos Estados Unidos em 2008. E sobre o nosso país, aqui o Brasil, a crise no mercado imobiliário pode sim afetar o mercado nosso interno aqui, especialmente nas implicações que a gente vem a sofrer nas exportações, impactada no preço das commodities e no câmbio. Portanto, é importante que os nossos gestores estejam atentos ao que está acontecendo lá fora para criar mecanismos de proteção, evitando que essa crise chegue aqui dentro do nosso país. E se chegar, que chegue com muito menos força. Em resumo, a crise no mercado imobiliário chinês é sim uma preocupação real e global, mas neste momento, por tudo que a gente está avaliando aqui, não representa nenhum colapso eminente. A China está passando por uma transição econômica e esses desafios representam parte de todo o processo. É importante acompanhar de perto o desenvolvimento de toda essa crise lá na China, pois vale lembrar, o mercado hoje é global e interconectado, então qualquer coisa que possa impactar muito drasticamente lá, ao ponto de gerar um efeito cascata, pode sim chegar aqui no nosso país, pode prejudicar eu e você aí do outro lado. O que acontece na China pode ter repercussões por todo o mundo, mas por enquanto, uma crise financeira global é improvável. E essas são as nossas observações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você tem alguma observação ou gostaria de um vídeo específico, deixa aqui no comentário que a gente vai produzir para você. Se você tem algum ponto de vista mais detalhado sobre esse vídeo e gostaria de contribuir com a gente, também deixa aqui no comentário. E se você gostou, compartilha com um amigo. Se você gosta dos conteúdos desse canal, eu vou pedir para você também aí, segue o canal e aciona o sininho que toda vez que eu postar um vídeo aqui, você recebe em primeira mão. Fechou? Até o próximo vídeo.